Você já reparou que muitos dos homens mais bem-sucedidos só alcançam a verdadeira prosperidade depois dos 40 anos? Não é coincidência. Napoleon Hill, autor do clássico Quem Pensa Enriquece, estudou a fundo os padrões de sucesso de centenas de pessoas influentes e descobriu algo que quase ninguém comenta. A mente masculina só alcança seu verdadeiro poder criador depois dessa idade. A juventude é marcada por energia, impulsividade e desejo de provar algo ao mundo. Mas é apenas depois dos 40 que o homem começa a direcionar essa energia com sabedoria, estratégia e controle emocional. Hill acreditava que a verdadeira prosperidade não é apenas uma questão de dinheiro, mas de equilíbrio entre mente, corpo, espírito e propósito. E esse equilíbrio não nasce do nada. Ele precisa ser cultivado com tempo, experiência, derrotas e vitórias. Antes dos 40, o homem está envolto em desejos, distrações, paixões desenfreadas e, muitas vezes, falta de direção. O desejo sexual, por exemplo, é uma força poderosa que, se não for controlada, pode desviar o homem dos seus objetivos mais elevados. Hill chamava isso de transmutação sexual. A capacidade de transformar essa energia bruta em criatividade, produtividade e realização. Só que essa transmutação exige maturidade, algo que raramente está presente na juventude. Quando você é jovem, está preocupado com validação social, com status, com mostrar resultados rápidos, está mais sujeito a cometer erros por impulso, a entrar em relacionamentos tóxicos, a fazer escolhas baseadas na emoção e não na razão. Napoleon Hill observou que, até os 40 anos, o homem está passando por um processo de autoconhecimento e de lapidação. Ele está construindo sua base emocional, aprendendo com fracassos, entendendo como o mundo funciona. Ele ainda está sendo testado e muitos desses testes são dolorosos. Rejeições, falências, traições, períodos de escassez. Mas esses desafios são justamente o que moldam o caráter. Eles são a fornalha onde a verdadeira força interior é forjada. Hill relata que os homens que mais se destacaram na história, Edison, Ford, Carnegie, Rockefeller, só começaram a deixar um legado duradouro após os 40 anos. Por quê? Porque é nesse ponto que o homem para de se perder em vaidades e começa a agir com propósito. Ele entende que o tempo é limitado, que não pode mais desperdiçar energia com bobagens, que precisa deixar algo de valor. O foco muda. Não é mais sobre ele, é sobre o que ele constrói, ensina, transmite. É sobre legado, não ego. Isso muda tudo. Além disso, o cérebro passa por transformações importantes com a idade. A impulsividade diminui, a capacidade de planejamento aumenta e o senso de responsabilidade se fortalece. O homem se torna mais estratégico, mais paciente, mais atento aos detalhes. Ele para de querer ganhar rápido e começa a entender o poder do longo prazo. Essa maturidade cognitiva é essencial para alcançar a verdadeira prosperidade. É ela que permite tomar decisões com base na razão e não na emoção, resistir a tentações momentâneas, enxergar oportunidades que antes passariam despercebidas. Outro ponto crucial que Hill destaca é o poder da fé. E aqui, ele não está falando apenas de religião, mas de uma confiança inabalável na própria capacidade de realizar. Antes dos 40, essa fé costuma ser frágil, abalada facilmente pelas críticas, pelas derrotas ou pelo medo. Mas, com o tempo e com a vivência, essa fé se fortalece. O homem começa a entender que ele é, sim, o criador do seu destino, que nada externo pode definir o seu valor, a não ser ele mesmo. Essa fé é o combustível silencioso da prosperidade, e com a maturidade vem também a clareza sobre o que realmente importa. Muitos jovens correm atrás de dinheiro, status e prazer, achando que isso trará realização.
Mas depois dos 40, o homem começa a perceber que a verdadeira prosperidade está na paz interior, na liberdade de viver conforme seus valores, na capacidade de impactar positivamente a vida de outro. Ele troca a pressa pela consistência, a ansiedade pela disciplina, a dúvida pela ação contínua. Hill também fala da importância do propósito definido. Enquanto muitos jovens ainda estão explorando possibilidades, pulando de projeto em projeto, os homens que prosperam depois dos 40 são aqueles que encontraram um objetivo claro e inegociável. Eles param de dispersar energia e concentram tudo em uma direção só. Isso os torna imparáveis. É como um raio laser. Quando a luz se concentra, ela atravessa até o aço. Essa é a força de quem sabe exatamente para onde está indo. Outra transformação que ocorre após os 40 é a compreensão de que fracassos não são inimigos. Na juventude, qualquer erro parece um fim do mundo. Mas depois dos 40, o homem aprende a ver o fracasso como parte do processo. Ele entende que cada queda traz consigo uma lição e que cada porta fechada aponta para um caminho melhor. Essa mudança de mentalidade é libertadora. Ela transforma o medo em aprendizado. E isso é uma vantagem competitiva gigantesca. E não podemos esquecer da importância do círculo social. Hill observou que, com o passar dos anos, os homens que prosperam começam a selecionar melhor com quem andam. Eles se afastam de amizades tóxicas, de ambientes que drenam sua energia, de pessoas que não agregam nada. Eles constroem alianças estratégicas, se cercam de mentores, parceiros, confiáveis, mentes visionárias. Eles entendem que ninguém prospera sozinho, que o ambiente molda o comportamento, que quem está ao seu lado pode acelerar ou sabotar sua jornada. Além disso, os homens prósperos depois dos 40 passam a valorizar mais o tempo. Eles percebem que o tempo é o recurso mais valioso que existe, que dinheiro se recupera, mas tempo não. Por isso, eles se tornam seletivos com compromissos, com o que consomem, com o que produzem. Eles vivem com mais intenção. Cada ação tem um porquê. Nada é feito por acaso. Essa disciplina gera resultados exponenciais. Napoleon Hill também enfatiza o poder da imaginação criativa. E esse poder amadurece com a experiência. O homem de 40 anos já viu o suficiente para entender como as coisas funcionam. Ele sabe como lidar com diferentes tipos de pessoas, já passou por crises, já viu o mercado subir e cair. Isso permite que ele tenha uma visão muito mais clara do que pode ser criado, do que funciona e do que é apenas ilusão. Essa visão prática é o que diferencia o sonhador do realizador. Por fim, Hill lembra que os homens mais prósperos são aqueles que desenvolvem autodisciplina, e isso é algo que raramente está presente na juventude. A autodisciplina é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não se está com vontade, de continuar quando todos param, de manter o foco quando tudo ao redor grita distração. E essa força só nasce quando o homem já entendeu que não existe atalho, que não existe fórmula mágica, só existe constância. Com todas essas mudanças internas e externas, fica claro por que a verdadeira prosperidade só começa a florescer depois dos 40. É quando o homem está completo por dentro. É quando ele finalmente para de correr atrás de tudo e começa a atrair aquilo que já se tornou. Esse processo de amadurecimento que leva o homem à verdadeira prosperidade é silencioso, profundo e muitas vezes solitário. Napoleon Hill sempre destacou que a evolução não acontece quando tudo vai bem. Ela acontece na crise, no silêncio, na frustração. E muitas vezes esses momentos se intensificam exatamente na virada para os 40 anos. Não é raro que nesse período muitos homens passem por colapsos internos, dúvidas existenciais ou até perdas profundas. Mas é justamente aí que a vida começa a esculpir o que há de mais valioso dentro deles: resiliência.
Resiliência não é sobre suportar o sofrimento, mas sobre transformar a dor em força. Hill observava que os homens que atingiam altos níveis de prosperidade tinham um ponto em comum. Todos haviam passado por momentos de escuridão e, em vez de se vitimizar, usaram isso como combustível. Eles não tentavam escapar do sofrimento. Eles o atravessavam com consciência, aprendendo com cada perda, com cada erro, com cada fracasso. Essa transformação interna cria uma musculatura emocional que é fundamental para sustentar o peso da prosperidade real. É depois dos 40 que o homem percebe que ele não precisa provar mais nada para ninguém. Ele já entendeu que a opinião dos outros não constrói nada, que aplausos não pagam contas, que bajulações não sustentam projetos. Ele começa a andar com mais firmeza, com mais presença. Cada passo é dado com propósito. Isso não significa que ele se torna frio ou indiferente, mas sim seletivo. Ele não desperdiça energia tentando convencer o mundo. Ele simplesmente age com convicção. E isso inspira respeito. Prosperidade não é apenas o que se tem, mas o que se transmite. E um homem que sabe quem é, transmite força. Napoleon Hill também enfatizava que a prosperidade exige um nível elevado de consciência sobre a própria mente. Enquanto o homem jovem é escravo de seus pensamentos, o homem maduro começa a dominá-los. Ele entende que pensamento é criação, que tudo o que ele foca, cresce, que não adianta reclamar, culpar ou invejar. Essas são posturas mentais que só afastam a abundância. O homem próspero é aquele que cultiva pensamentos alinhados com os resultados que quer alcançar. Ele não permite que a mente vague sem direção. Ele a disciplina, como quem treina um cavalo selvagem. E isso exige tempo, prática e constância. Por isso, geralmente só aparece com a idade. Além disso, Hill chamava a atenção para o poder do hábito. Segundo ele, o sucesso ou o fracasso de um homem é o resultado direto dos seus hábitos diários. E a maioria dos hábitos inconscientes que nos sabotam são formados na juventude. Com o passar do tempo, o homem tem a chance de reprogramar sua vida, mas apenas se estiver consciente disso. Aos 40, ele já acumulou provas suficientes de que certas atitudes não o levam a lugar nenhum. Ele já viu o preço da procrastinação, da impulsividade, da falta de planejamento. Se for sábio, ele começa a substituir hábitos destrutivos por hábitos construtivos. Ele começa a moldar seu dia como um artesão molda uma obra-prima. Cada escolha é feita com intenção. E isso, repetido dia após dia, constrói uma vida próspera. Aos 40, o homem já teve tempo de fracassar, levantar e tentar de novo. Ele já viu pessoas prometerem muito e entregarem pouco. Já viu oportunidades disfarçadas de problemas. Já entendeu que sorte é o nome que se dá à combinação de preparo com oportunidade. E isso lhe dá uma vantagem tremenda sobre os mais jovens. Ele sabe que não é sobre velocidade, mas sobre direção. Ele para de correr para todos os lados e começa a caminhar firme numa só direção, dia após dia. Essa consistência gera uma força quase invisível, mas extremamente poderosa: a reputação. A reputação é uma moeda silenciosa que se constrói com o tempo e que não pode ser comprada. Um homem de 40 que agiu com integridade, responsabilidade e disciplina ao longo da vida começa a colher os frutos disso. As portas se abrem sem que ele precise forçar. As oportunidades vêm até ele. Ele é lembrado. Ele é respeitado. E esse respeito não se ganha com gritos, com ostentação ou com arrogância. Ele se ganha com entrega, com caráter, com resultados consistentes. É assim que a verdadeira prosperidade se manifesta, através da confiança que outros depositam em você, porque sabem quem você é. Outro ponto que Napoleon Hill tratava com seriedade era a questão da saúde. Prosperidade não é só financeira, é também física, mental e espiritual.
Muitos homens só percebem isso tardiamente, quando o corpo começa a cobrar os excessos da juventude. Aos 40, começa o chamado à responsabilidade física. O corpo já não tolera abusos como antes. E o homem que compreende isso e cuida da sua saúde com atenção, percebe que energia é um ativo valioso. Sem energia, não há produtividade, não há clareza, não há força de ação. A saúde passa a ser tratada como parte da estratégia de prosperidade. E junto à saúde, o homem começa a buscar mais silêncio, menos barulho, menos distração, menos confusão. Ele começa a entender o valor da solitude, da meditação, da leitura profunda. Ele sente prazer em estar com ele mesmo. Ele não tem mais medo do silêncio, porque agora o silêncio é o espaço onde ele ouve a si mesmo, onde refina suas ideias, onde conecta-se com algo maior. Napoleon Hill chamava isso de inteligência infinita, a conexão com o plano mais elevado da consciência, onde as grandes ideias nascem. E é nesse espaço que os grandes saltos de prosperidade se iniciam. Muitos dos insights que transformam a vida de um homem não vêm do barulho, mas do silêncio. Eles nascem em momentos de contemplação, de pausa, de introspecção. Por isso, aos 40, ele começa a diminuir o ritmo externo para acelerar o interno. Ele troca a ansiedade pela visão estratégica. Não se trata mais de fazer mais, mas de fazer melhor, com menos ruído, com mais precisão. E essa precisão vem do autoconhecimento, da clareza e da experiência. Hill também acreditava que a prosperidade está intimamente ligada ao serviço. O homem próspero é aquele que entendeu que sua missão no mundo vai além de si mesmo. Ele começa a se perguntar: como posso servir melhor? Como posso transformar a vida de outras pessoas com aquilo que sei, com aquilo que vivi, com aquilo que construí? Esse senso de missão amplia sua visão. Ele para de olhar apenas para seus próprios objetivos e começa a pensar em impacto. E quanto maior o impacto, maior a prosperidade, porque a verdadeira abundância nasce quando você resolve problemas reais, quando você ajuda pessoas reais, quando você toca vidas com autenticidade. Depois dos 40, o homem para de se comparar. Ele já entendeu que a comparação é uma armadilha, que cada jornada é única, que não existe um único caminho para prosperar. Ele olha para si mesmo com mais compaixão e, ao mesmo tempo, com mais exigência. Ele não aceita mais desculpas de si mesmo. Ele assume total responsabilidade pela própria vida. E essa responsabilidade é libertadora, porque quando você entende que a vida está nas suas mãos, você para de depender de circunstâncias, de governos, de sorte. Você cria o seu caminho com o que tem, do jeito que pode, e segue firme. Napoleon Hill falava que a riqueza verdadeira nasce de uma mente organizada. E a mente só se organiza depois de muito caos. A mente só se alinha depois de muito conflito. Não é do dia para a noite. Por isso, o tempo é um fator fundamental. A vida precisa te ensinar certas coisas com dor, com espera, com frustração. Mas, ao passar por isso, sem se corromper, sem perder a fé, sem desistir de si mesmo, você se torna digno de segurar o peso da prosperidade. Porque prosperar de verdade exige força interior, exige maturidade emocional, exige visão de longo prazo. E tudo isso só se constrói com o tempo. E por isso, muitas vezes, só chega depois dos 40. A essa altura da vida, quando o homem já cruzou a linha dos 40, algo ainda mais poderoso começa a emergir. A capacidade de enxergar a vida como um sistema, onde tudo está conectado. Napoleon Hill dizia que o sucesso verdadeiro exige uma visão holística. Você não pode prosperar de verdade se negligencia aspectos fundamentais da sua existência. E é nessa fase que o homem começa a ajustar todas as áreas da vida com mais sabedoria. Ele percebe que não adianta conquistar riqueza e perder a saúde. Não adianta ter reconhecimento externo e viver com um vazio interno.
Não adianta acumular bens se está desconectado da própria essência. O homem próspero é aquele que começa a viver com alinhamento entre o que pensa, sente e faz. Esse alinhamento é o segredo silencioso da prosperidade duradoura. Quando você está desalinhado, sua energia se fragmenta. Você avança um pouco em uma direção, mas recua em outra. Vive em conflito interno, mas quando você começa a tomar decisões baseadas em valores profundos, em convicções sólidas, em uma verdade que é só sua, então tudo começa a fluir. Hill dizia que a força que move o homem bem-sucedido não é a ambição cega, mas sim uma missão que queima por dentro. E geralmente essa missão só é descoberta depois de muito errar, muito tentar, muito perder. Por isso, ela costuma aparecer com força real depois dos 40. É também nesse ponto da vida que o homem começa a escolher qualidade em vez de quantidade. Ele busca qualidade nas relações, na alimentação, nas conversas, nos projetos, no tempo livre. Ele não tem mais paciência para perder tempo com futilidades, nem energia para relações superficiais. Ele escolhe com mais precisão. Ele aprende a dizer não. E isso é libertador. Dizer não ao que não constrói é um ato de maturidade. É um sinal de que você já sabe o que quer, o que merece e o que não está mais disposto a tolerar. Hill também falava sobre o poder da autossugestão, a habilidade de reprogramar a própria mente através de afirmações conscientes e repetidas. Muitos homens começam a entender, só depois dos 40, o quanto foram condicionados por crenças limitantes, traumas familiares e repetições inconscientes. E aí se abre um novo mundo, o mundo da reconstrução interior. O homem percebe que pode mudar sua realidade ao mudar sua identidade mental, que pode reescrever a própria história se mudar as crenças que carrega. E com a experiência acumulada, ele já tem maturidade para fazer isso com profundidade. Ele não busca mais fórmulas prontas. Ele quer raízes, quer compreender as causas, não apenas os sintomas. E quando o homem começa a se reconstruir por dentro, o mundo exterior começa a se reorganizar também. As pessoas mudam, as oportunidades aparecem, o dinheiro começa a fluir. Não por mágica, mas por coerência. O mundo responde à sua vibração. Hill dizia que somos ímãs, e o que você atrai depende do que você emana. Aos 40, com mais consciência, o homem começa a vibrar em um outro nível. Ele já não está mais na frequência da pressa, do desespero, da carência. Ele passa a vibrar na frequência da autoridade silenciosa, da segurança interior, da estabilidade emocional. E isso atrai tudo o que é compatível com essa energia. Outro fator decisivo que Napoleon Hill abordava era o poder da decisão. Muitos homens passam a juventude sendo levados pela vida, pelas circunstâncias, pelas opiniões dos outros. Mas com o tempo, o homem próspero se torna alguém que decide com clareza. Ele não fica esperando a aprovação de ninguém. Ele não precisa de garantias. Ele observa, analisa, sente e decide. E, quando decide, age. Sem drama, sem hesitação, essa firmeza de decisão, essa ausência de dúvida paralisante, só nasce quando você já teve que decidir muitas vezes sob pressão, já errou, já acertou, já viu o que funciona e o que destrói. Por isso, é uma característica marcante dos homens que prosperam depois dos 40. Além disso, a prosperidade verdadeira exige uma reconciliação com o passado. Muitos homens não prosperam porque estão presos a mágoas antigas, a culpas mal resolvidas, a arrependimentos que os corroem por dentro. Napoleon Hill destacava que a mente precisa estar limpa para criar, e só perdoa de verdade quem já sofreu muito. O homem de 40 sabe que carregar peso emocional é caminhar com âncoras. Ele começa a soltar essas âncoras.
perdoa pai, mãe, ex-parceiros, amigos, a si mesmo. Ele se liberta do que foi. E nesse espaço vazio que se abre, entra uma leveza que permite voar. Prosperar é também se libertar. Essa leveza, somada à visão de longo prazo, dá ao homem uma vantagem brutal sobre os jovens. Ele já não busca mais prazer imediato. Ele quer construção sólida. Ele começa a pensar em legado, em continuidade, em projetos que vão durar mais do que sua própria vida. Essa mentalidade o transforma em alguém raro. Enquanto muitos estão correndo atrás de curtidas, visibilidade ou ganhos rápidos, ele está construindo impérios silenciosos. Está plantando árvores cuja sombra talvez nem vá usufruir, mas que sabe que vão abrigar muita gente no futuro. Esse é o espírito da verdadeira prosperidade, pensar além de si mesmo. Napoleon Hill também dizia que o entusiasmo é uma força espiritual, mas não se trata do entusiasmo superficial, exagerado, barulhento. O verdadeiro entusiasmo é aquele que nasce da paixão por aquilo que se faz, da certeza de que se está no caminho certo, da conexão profunda com a missão de vida. E esse entusiasmo profundo só aparece depois que você se conhece, depois que você já fez de tudo um pouco e entendeu o que realmente te move. É um fogo calmo, constante, inabalável. O homem maduro não se empolga à toa, mas também não perde o brilho nos olhos. Ele tem fé no que constrói, e isso o mantém firme mesmo nos dias difíceis. Outra marca do homem próspero aos 40 é o domínio emocional. Ele já não se descontrola por qualquer coisa. Ele sente tudo: medo, raiva, tristeza, mas não é escravo dessas emoções. Ele aprendeu a observá-las, a escutá-las, a processá-las. Isso faz dele alguém confiável, equilibrado, que transmite segurança. Em negociações, relacionamentos, liderança, isso faz toda a diferença. Napoleon Hill observou que os homens mais bem-sucedidos eram aqueles que sabiam manter a compostura mesmo nas tempestades, que sabiam usar a emoção como aliada, não como inimiga. E isso se constrói com tempo e autoconhecimento. Ao final, Hill deixava uma lição que amarra tudo. O sucesso não é um destino, é um estado de ser, é uma forma de caminhar pelo mundo. E esse caminhar exige sabedoria, disciplina, propósito e fé. Tudo isso se fortalece com os anos. Por isso, a verdadeira prosperidade não chega cedo. Ela chega quando você já está pronto para sustentá-la, quando você não vai mais se perder nela, quando ela não vai te destruir, mas te expandir. Quando ela não é mais uma necessidade para preencher um vazio, mas uma consequência de quem você se tornou. Então, se você ainda não chegou aos 40, não se apresse. Use esse tempo para se preparar, para construir sua base, para errar com coragem, para aprender com humildade. E se você já passou dos 40, lembre-se, é agora que começa o jogo de verdade. Você não está atrasado, está exatamente onde deveria estar. Agora, você tem a chance de usar tudo o que viveu para prosperar com sabedoria, com equilíbrio e com impacto. Você já sabe o que não funciona. Já sentiu na pele o peso das escolhas. Já aprendeu o valor do tempo. Agora é hora de agir com consciência, com estratégia e com fé. Porque, como Napoleon Hill revelou, a mente só se torna verdadeiramente poderosa quando está aliada ao coração. E essa aliança só acontece quando você já se conheceu o suficiente para confiar em si mesmo. E isso, meu amigo, quase sempre só acontece depois dos 40.